A gente recebeu o Tatola aqui, a gente recebeu a Luca, a gente recebeu Maia. o Maia, né? Alguns radialistas aqui, você. E engraçado que a gente, como ouvinte, como fã e tal, a gente sabe o tamanho do Chorão e Charlie Brown. Mas é engraçado quando vocês que são profissionais e que porra, trabalham com a música de maneira muito mais próxima do que um simples ouvinte, né? Como vocês citam, a gente nem falou dele, mas você já citou, eles também citaram histórias e tal do Chorão. Eu acho muito louco como ele impactou a galera que trabalhava com música. Eu acho que até, não só pela música, mas muito pela personalidade dele, né? Porque era isso, é que ele era autêntico, né? É isso. É o que eu tento ser. Quando você é autêntico, você paga um preço. Sempre terão os desafetos que são criados por você expor a seu pensamento. Ele era isso, ele quebrou aquele... Pode falar palavrão Pode, aqui um pouquinho, claro. né? Aquele bom mocismo pau no cu de shopping center, que tem que ser, sabe? Sei. Uma coisa meio... É quase que uma... Bom, não vou citar mais ninguém, mas... aquela coisa de ser... Sem estar em pose, sempre no... Não, ele era... Perfeito, E né? não, nem posso classificá-lo como um bad boy, como alguns falam. Mas ele era o que ele era, um maloqueirão mesmo, da praia, caiçara, de sentar e fumar um no fim da tarde, no canal, de ir pras perifa. O cara era isso. Andar de skate, a vida dele. E ele não perdeu isso em nenhum momento, né? Como outros tantos. No rock eu não posso citar tantos. Infelizmente, virou meio que um covil de reaças também. É triste isso. Eu vejo coisas que eu ouço de, talvez até posso dizer, ex-rockstars, que hoje estão em outras bandas aí, porque que também nem se manteriam, mas com um pensamento que eu falo, gente, eu gostava desse cara, meu. Apesar de eu saber separar, né, o profissionalismo Pessoa física. você tem que ter uma distinção. Claro que algumas coisas assim fica tão nojento e tão asqueroso determinadas citações e narrativas que a gente acaba pegando bode, mas geralmente eu consigo separar, né? E nesse caso eu tenho mais gente fora do rock, por exemplo, que eu admiro pela postura, pela coragem, pela autenticidade de saber de onde veio e de honrar sua história. Emicida, que eu tiro o chapéu, Criolo, Mano Brown, sou fã desde sempre, cantava o Diário de um Detento sem errar uma estrofe, apesar de não ser dessa realidade, apesar de talvez para muitos que gostam do rap eu ser o branquinho burguês criado na Orla Santista, mas eu sempre gostei. E essas pessoas me representavam e me representam, e acredito que se lucidez tiver, me representarão por tudo aquilo que falam, por tudo aquilo que são, né? E vejo algumas pessoas assim, mas vejo outras que eu falo, gente, se tornou isso, que obsoleto, eu não queria terminar assim. Agora, nesse processo de rádio, onde a gente sabe que tem esses clichês, e você faz uma coisa, que você tem uma voz tradicional de rádio, mas você tem muita personalidade no que você faz. A gente trouxe a Luca aqui também, 2 vezes, inclusive. A Luca é Adoro fantástica. ela. Um beijo. A gente conversa sempre por... Sei que ela vai embora pra casa me ouvindo. É, Abafa. Beijo. Ela falou bem de você, inclusive. e ela é a personalidade, né? Tem uma voz incrível, mas o que pega é a personalidade. É que eu falei Sim. até que ela é a alegria do Divertidamente, sabe? A Sim, bonequinha. sem Porque ela passa um dúvida. negócio. Agora, nesse meio do caminho, eu acho que as rádios de rock, elas têm um pouco mais de liberdade pro locutor. Acho que nas outras, quando tem a coisa do humor, até que o cara consegue emplacar mais a persona dele. Mas nesse meio do caminho de rádio, onde você tinha muito claro que o ideal era que a sua personalidade sobressaísse, esses recursos que você teve era para construir a melhor versão de você para isso, teve no meio do caminho atritos e dificuldades em brigar com esse rádio tradicional, e hoje a gente vê como meio chato, mas eles tinham um motivo para existir ali. Olha, no começo eu dançava conforme a música. Quando você está começando, você quer uma chance, uma oportunidade de dizer 2h05, boa tarde. Vai ficar feliz com isso. Eu me adequava. O perfil da rádio era esse, eu começava a ouvir aquela rádio e ia na mesma melodia do que estava sendo tocado. Isso até chegar aqui, por exemplo, na Eldorado. A Eldorado é uma rádio que pertence ao Grupo Estado, à família Mesquita, né? Império da mídia, da grande mídia. Tinha todo um padrão, um manual de redação ali, impresso em várias baias. Na minha época, eu fui para Eldorado em 98.
Eram baias divididas assim, um manual em cada uma, onde você tinha que consultar qualquer dúvida. Palavras proibidas, termos coloquiais, jamais. Uma rádio mais formal. Isso eu digo até no AM 700 kHz, onde eu apresentava o Estadão no ar. Eu era o âncora. E chamavam um giro de repórteres, como a Band News hoje faz, como a CBN faz. Vamos agora a Brasília com o repórter Fábio Portela. Por favor, quais as informações? Não tinha margem para brincar, para dar uma risadinha e chamar a sua colega de cacareca, como eu faço no Alternativa. Não cabe, é bom senso também, né? Sim. Eu era o Marco mesmo, mas um Marco mais... não vou dizer engessado, mas dentro do meu bom senso, dando notícias onde eu precisava transmitir uma isenção, apesar da grande mídia nunca ter sido, mas eu precisava, principalmente os Mesquita, precisava, senhores feudais da mídia. Bom, precisava demonstrar ali que eu tinha algum valor, né? Começando em São Paulo, numa outra praça, num tempo em que a rádio só pegava na própria cidade, no seu próprio raio, né? Hoje o Alternativo, os caras me ouvem em Kiev, se quiser. Se o bombardeio estiver rolando e ele tiver uma boa conexão, ele consegue. Na minha época, as rádios de Santos eram em Santos, a rádio de São Paulo era em São Paulo, cada cidade que você ia. E eu tinha que ser mais formal, mais seguro, sério. Não cabia sorrisinho, brincadeirinha. Hoje em dia até eu vejo que elas mudaram, as jornalísticas. Eu sou ouvinte da Band News, por exemplo. Eles brincam, usam metáforas, figuras de linguagem no meio de um boletim de trânsito, porque eu acho que essa humanização é necessária. É isso que faz a diferença, né? Principalmente numa rádio como a Kiss. Alguém precisa de mim para ouvir Stairway to Heaven? Para você ouvir Tom Sawyer do Rush? Faça a sua seleção no Spotify. Não tem blá blá blá, não tem comercial de produto de limpeza. E você ouve lá a sua seleção uma atrás da outra. Mas por que o rádio não morre e supera os Spotifys e as plataformas de streaming? Porque tem um... Tudo bem que as plataformas também oferecem bons podcasts. Claro, isso também está mudando, né? Mas eu digo, o rádio está lá, com o cara, trocando ideia, se sentindo próximo, fator surpresa, o que será que vai vir depois desse Oasis? Né? A minha seleção, mesmo. Entendeu? Então, eu acho que... E o cara ser humano, né? Trocar uma ideia, sem grandes... Naquela época, não. Aí eu segui a cartilha. Depois, quando eu comecei na Kiss... Um belo dia eu saí da Rua Pires da Mota, onde era Eldorado, depois de um jornal longo, de apresentar um plantão. E eu, no meu rádio ainda era seletor, eu tinha um cadete naquela época, final dos anos 90, um cadete GLS. E aí eu comecei a procurar o que eu quero ouvir. Tava com saco cheio, não queria ouvir mais Massive Attack naquele dia. E aí tava tocando nunca vou me esquecer, adoro Pink Floyd, Interstellar Overdrive. Uma música que tem 9 minutos e 50 segundos. Eu falei, cara, não é possível. Tipo, entrei em OC, ondas médias, OE, sei lá. Uma rádio da organização. Isso era impensado em Santos. Mesmo nas rádios rock que nós tivemos lá, 2 boas rádios rock. Eu esperei acabar. Aí acabou, ainda ficou um tempo, se via que era do vinil. Tocou assim, aí entrou uma outra música. Aí depois da segunda entrou um Kiss, uma vinheta gringa, Kiss FM. E nossa, e aí deixei naquela sintonia. E aí comecei a me surpreender. Falei, não é possível. Coisas que nem na Enseada FM, a rádio rock do litoral, que na minha época tinha, e eu cresci ouvindo, tocaria. Né? Era tipo, Faroeste Caboclo não tocava. Quase 10 minutos. Tinha aquelas coisas de bloco, né? E aí eu fiquei pirado. Aí depois eu vi num jornal, assim, uma coluna, nova rádio Classic Rock, chega no Dial Paulista, tal. E aí fui lá. Você foi lá fisicamente? Falei, eu sou da Eldorado, mas eu queria só deixar isso aqui sem nenhum compromisso, porque assim, é o que eu ouço na minha casa a vida inteira, é o que eu ouvi na minha Telefunken velha, que ainda existe, uma vitrolona das antigas. Aquelas que eram móvel junto, embaixo você punha coisa, o vaso de flor artificial da mãe, aquela cafonice, era assim, o meu móvel, eu amava. Ouvia lá o LED 4, que é o disco da minha vida. E aí deixei com o Evaldo Vasconcelos, não, beleza, sabendo e tal. Fui embora sem nenhuma pretensão, e um belo dia estava lá na redação redigindo alguma coisa que eu ia gravar na Eldorado, e chegou uma mensagem, aí acho que foi celular, já não lembro, 2003, 2004. E era o convite da Kiss. Aí eu larguei tudo lá. E aí eu já estava mergulhado também na dublagem, porque eu fui crescendo graças a alguns personagens que eu fui
ganhando em testes, né, de grandes produtoras, e aí eu dividi a minha vida, com horário noturno na Kiss e durante o dia dublando. E assim tá até hoje. Uma felicidade, porque fazer o que a gente ama, né? Pode ser parecer aquela clichêzão velho também, aquelas frases do Seu Madruga, mas não é. Porque você sente tesão, né? Então, o hashtag sextou, pra mim é hashtag segundou, terçou, eu faço o que eu curto pra caralho fazer. Entende? Então, a vinheta, a abertura do Fantástico não me causa mais deprê, como me causava quando era pirralho, porque eu associava ao fim do final de semana, ia ter que acordar cedo, a minha mãe já falava, arrumou a lancheira, não sei o quê, aquelas mulheres saindo da água. Aquilo pra mim era o fim, me dava um nó no estômago, era Isadora Ribeiro saindo da água. Seminua, anos 80. Me dava um nó no estômago, que era o fim do não tem mais brincadeira. Não, tirava o interfone e não vai mais descer. E acabou. E aí segunda acordava nhaca pra ir pra escola. Hoje não. Eu acordo segunda feliz, cara, pra saber que filme nós vamos fazer hoje. Qual vai ser a minha pauta do programa? Acho que pra vocês é assim. É aquela piada, né? Eu acho isso muito aquela piada. As segunda-feiras são ótimas, a sua vida que é meio merda. Exatamente. Você desenha, né, a sua realidade. Você constrói a sua realidade. Exato. É metafísica. Eu adoro. Mas a gente constrói, cria, aquilo se torna real pra gente. Você passa a ter o tesão naquilo. E eu não seria feliz se eu trabalhasse numa outra função, eu acho. Até porque eu acho que também não tenho muitos outros talentos, não. Sei falar. Preciso trocar uma lâmpada no chão lá do meu jardim, não estou conseguindo. Eu sou péssimo em outras funções, sou bem setorizado, sei fazer diversão, entertainment. É engraçado porque a gente fala sobre isso, né? Sobre a gente ser incompetente em outras coisas. Me Parece sinto que faz total. sentido, né? Só faz sentido. Total. Como pai, não, porque esse palhaço que eu sou acaba divertindo as crianças. Então, acaba assim sendo o pai delícia para os finais de semana, bons passeios, eles curtem. Mas para outras coisas eu sou muito ruim. Organização, controle de gastos, né? Ir ao banco, né? Que horror. Nossa, eu ir ao sou banco. péssimo nessas questões de quer aplicar nisso, quer fazer não sei o quê, eu sei fazer diversão e eu quero viajar e comer bem. É assim que eu vivo. Eu sou sozinho hoje, apesar de ter 3 filhos. Eu e minha companhia invisível, né? Que eu tenho muitas. Mas fisicamente, neste plano, só eu. Cara, não tem esse problema, sabe? Deixo, só que eu sou muito ruim. Então, assim, eu falo, deu pra viajar? Deu pra comer bem? Troquei o que eu precisava, quis comprar isso, comprei, sobrou isso? Tá bom. Não sou aquele cara que fica em tabelas 1000. Sou um cara que gosta de me divertir, porque tudo é tão efêmero. Pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem para outras pessoas que estão me ouvindo, né? Mas tudo é tão assim, né? Tanta gente que foi embora assim, amigos queridos, nessa tempestade que a gente enfrentou e ainda enfrenta um pouquinho há 2 anos. Tava ali, grandes amigos que eu perdi, Rodrigo Rodrigues, meu brother, cara, além de um grande vocalista, um repórter e tanto, que foi dormir bem, acordou e se fudeu e tá, hoje acabou tudo. Então, pra que eu penso assim, né? Acho que de tanto que eu li Osho também. Por que eu preciso fazer tanta encaralhação se daqui a 5 minutos eu posso já tá lá, no céu da Diná. Não é da época de vocês, da novela A Viagem. Pronto, fui pra lá. Aí acabou tudo, aí ficou, o que ficou aqui? Ficou os bons sorrisos. Que não ficou, né? Mas aí vai ficar, porra, tinha um cara que eu ouvia de vez em quando, ele falava isso aqui. Pronto. Isso é deixar um pouquinho de legado, como diz o Cortella, né? Como vão lembrar de você, diz o professor Cortella. Grande figura. É exatamente a palavra, é o legado, né? O legado ele não vai estar no investimento, na XP. Os números. Primo rico, entendeu? Claro que não, né? Nem em tantas batalhas, em tantos ódios vomitados, em ranços. Guarda a grana se você tem mais controle do que eu. Guarda aquele pouquinho todo mês e depois no fim do ano vai pra um lugar legal que tu nunca foi. Tira umas fotos loucas, perceba o mundo diferente, porque daqui a pouco acaba. Eu perdi muitos mais novos do que eu e da minha idade. Olha que eu nem nos 50 cheguei. Então eu falo de que valeu, eu penso às vezes, né?